Então, a gente estava falando sobre essa inclinação, né, essa postura dos intelectuais que geralmente acreditam que, de alguma forma, eles são melhores que os homens comuns, uma atitude elitista, né, colonialista, que acreditam que, de alguma forma, eles são melhores que a maioria dos homens, justamente porque eles possuem um, um certo gosto por cultura, uma certa experiência cultural, né, uma certa formação, uma, uma, uma espécie de erudição. Eu acho extremamente perigoso essa crença, né, de que um homem, um ser humano, pode de alguma forma ser visto como melhor do que os outros, como superior, como muitas vezes os intelectuais se colocam. É muito perigoso porque isso improvisa uma espécie de casta, né? Divide os homens, né? Coloca barreiras, ergue fronteiras entre os indivíduos de uma sociedade e de imediato coloca os intelectuais, os eruditos, aquelas pessoas com mais formação cultural do que as outras, coloca esses indivíduos num outro patamar, né? O historiador britânico Paul Johnson, né, recentemente completou 90 anos, ele nos lembra que os intelectuais eles fizeram parte daqueles que no século XX tentaram aprimorar a humanidade, né? E a gente sabe, olhando para a história, que esse tipo de coisa não deu muito certo, né? Infelizmente, a tentativa de submeter uma sociedade a um processo de formação dentro daquilo que se considerou pelos intelectuais uma alta cultura resultou em desgraça, né? Em tragédia, em perda de vidas humanas, né? Milhões delas. Toda vida que um intelectual, que alguém abraçando a erudição nos diz que, que ele de alguma forma é melhor do que os outros, né? Sabe, aquela ideia de que nós que estamos na universidade somos responsáveis pela sociedade, nós que temos conhecimento, sabe, nós que somos indivíduos iluminados, né? Quase dizendo isso, que são indivíduos divinos. Então, nós que fomos para a universidade, nós que estudamos mais que a maioria das pessoas, somos responsáveis por transformar o mundo, por transformar o nosso país. Esse tipo de visão, ela é muito problemática porque ela parece admitir que um grupo de pessoas possui, né, a solução, possui a chave para transformar o caráter humano e que essas pessoas de alguma forma têm uma espécie de autoridade sobre as outras, né? Que nós, os indivíduos comuns, podemos relaxar e entregar toda a responsabilidade da sociedade nas mãos desses eleitos iluminados, né? Esse tipo de atitude sempre acende uma luz, né? Uma luz de alerta, porque, bem, como já comentei, existem os momentos da história, né, que nos alertam sobre isso, essa ideia de que um conjunto de ideias é melhor do que outras e que nós devemos passar por cima de tudo, né, para transformar a humanidade. Esse é o problema, entende? Eu vou transformar a sociedade com esse conjunto de ideias aqui que os eleitos intelectuais estão não só oferecendo, mas impondo, né, impondo aos demais, que é geralmente isso que acontece, né? Geralmente é uma atitude unilateral, né? Isso porque tem esse perfil, né? Os intelectuais têm um perfil elitista, de certa forma colonialista, né? De que eles
de que os indivíduos comuns eles são incapazes de elaborar determinados raciocínios, que eles não possuem os atributos fundamentais para articular um problema, como se eles não tivessem um cérebro, como se não ter ido à universidade tornasse qualquer um de nós absolutamente incapaz de raciocinar, de pensar sobre os problemas em volta de nós. Isso é completamente absurdo e também extremamente perigoso. Mas é uma atitude que os intelectuais estão quase sempre compartilhando, né? Eles realmente acreditam que podem, que possuem os atributos e as qualidades para transformar o homem, né?